Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do FLP e bora lá para mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu queria abordar um tema aí sobre um indicador que eu particularmente gosto bastante, um indicador que eu operei por muito tempo, somente ele, onde eu tive bons resultados durante algum tempo. E eu queria trazer um pouquinho aqui do que é, como que eu faço, o que eu fiz, algumas modificações que eu fiz do padrão original e tudo mais. Então, hoje nós vamos falar sobre RSI e divergências e convergências de preço, tá bom? Então, bora lá. Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, eu também gostaria de pedir, se você não é inscrito do canal, por favor, se inscreva, dê essa força pra gente. É muito importante a sua inscrição, bem como o seu comentário, a sua curtida, o seu compartilhamento, né? Não é fácil trazer vídeo para o canal, então a gente vai tentando aí sempre trazer temas que possam ajudar a comunidade de alguma forma. E a sua inscrição para mim é muito importante. Então, nós estamos pegando bastante visualização, mas infelizmente não estamos conseguindo a mesma quantidade de inscrição aqui do canal. Bom, então conto com vocês. Dito isso, vamos voltar aqui para o vídeo e bora lá falar um pouquinho sobre divergência, certo? Galera, a divergência eu utilizo aqui o RSI de 14 períodos clássico, tá? Então, o RSI, ele é um índice de força relativa, aonde ele faz o seguinte cálculo, né? Se eu não me engano é esse aqui, ó, 100 menos 100 dividido por 1 menos FR. Se eu não me engano é isso, tá? Posso até dar uma olhadinha aqui. Vou até procurar aqui só para falar que eu tô besteira, ó. É 100 menos 100 dividido por 1 mais FR. Isso mesmo. Vou pegar aqui mais e aqui é dividido, certo? Então vai ficar mais ou menos assim. Não sei se deu para ler aí. É isso aí. 100 menos a divisão de 100 dividido por 1 mais a força relativa. E a força relativa, ela é a soma das máximas, aliás, a soma dos candles positivos dividido pelas somas dos candles negativos no período que você escolheu. Se for 14, ele vai pegar o candle atual e 14 candles para trás, vai ver qual que foi se nesses 14 períodos, quem que foi maior? Se a força foi positiva ou negativa, tá? Daí que vem a força relativa. E qual que é o índice? O índice é quando a gente faz essa divisão. Faz essa divisão por 100 e subtrai por 100. E aí você tem um oscilador entre 0 e 100, tá? E aí ele funciona como um oscilador normal. Quanto mais próximo, quanto mais alto, mais sobrevendido ele está, ou seja, acima de 70, que a literatura clássica fala, né? Acima de 70 é uma sobrecompra de venda, ficar atento aí para reversão, e abaixo de 30 é uma região de sobrecompra, né? Ficar atento aí a reversões para a parte compradora. Quando eu comecei a analisar, eu pegava no tempo gráfico de 1 minuto, 2 minutos, por conta do stop ser muito pequeno. Existem muitas divergências boas e a gente pega um stop muito pequeno. Porém, quando eu comecei a estudar a fundo essa fórmula, e principalmente na parte do 1 mais FR, que é a força relativa, e a força relativa soma os preços dos últimos 14 períodos ou de X períodos, e não do tempo. Quando eu analisei melhor essa função, para mim ficou mais claro que se eu operasse olhando o Renko, que faz a formação de blocos de preço, seria mais vantajoso ou faria mais sentido do que eu esperar 1 minuto para o candle se formar, para eu saber se aquele candle é uma força compradora ou vendedora, né? Então, como eu estou olhando um cálculo que se baseia em preço, por que eu vou olhar baseado em tempo, né? Essa foi a minha visão. Então,
como que eu cheguei, aliás, como que eu operava, né? Cadê meu Kindlezinho aqui? Tá, então eu traço aqui 3 linhas de sobrecompra, 3 linhas de sobrevenda e uma linha central. E eu vou até pegar um dia aleatório aqui, eu vou colocar aqui em 1 minuto. Pode ser 1 minuto. Eu vou arrastar um dia aleatório aqui. Vamos pegar aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né? Que eu consigo explicar claro. Ó, aqui tem, ó. O que é uma divergência? Existe a divergência altista e uma divergência baixista, né? A divergência altista é quando acontece isso, ó. O preço, tá vendo essas mínimas aqui desses pavios? Cada vez tem pavio ficando menor que o outro. Menor que o anterior, no caso. E eu tenho um RSI fazendo o quê? Indo na sobrecompra, voltando. Indo na sobrecompra, saindo. E cada vez que ele volta na sobrecompra, ele fica mais alto. Então aqui eu comecei na região do 23 e aqui eu fui para a região do 28. Logo em seguida, não ficou uma exata, né? Mas eu tive um pico aqui em 43 e depois em 47 e assim foi até ele retornar para cá para baixo. Mas aí, ó, o preço de maneira nenhuma voltou para a região da sobrecompra. O que eu quero mostrar para vocês? Se vocês conseguirem gravar esse carinha aqui, ó, eu vou até colocar aqui de verde para a gente saber que é uma situação altista. Vou colocar aqui 4, tá? Ou seja, meu preço está caindo, meu indicador está subindo. O que mostra para mim, o que vale para mim é o quê? Que os 14 períodos, a partir desse candle aqui, a maior força foi compradora. Está sendo compradora do que vendedora. Por isso que ele não está se renovando fundos aqui e por isso que ele está subindo em direção à próxima região, que é a região de sobrevenda. Mas enfim, uma divergência continua sendo uma divergência até que fique uma convergência. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, quando o ativo está em super tendência, esses fundos eles vão continuar e a divergência vai existir. A divergência vai ficar nítido na sua cara que tem uma divergência. Mas em que momento você compra? A partir do momento que isso aqui, esses preços se renovam aqui para baixo, você não vai comprar mais de jeito nenhum. O que você vai fazer? O que eu gosto de fazer? Eu pego o último fundo e desse último fundo eu começo a traçar uma linha inversa a essa aqui, tá? Sempre formando um ângulo aqui bacana, tá? Nem muito grande, nem muito pequeno. E aí, na primeira quebra de estrutura de uma baixa, né? Então, note que aqui nós temos aqui, né? Topos menores até que eu comece a ficar com fundos maiores, né? Então note que essa região de acumulação aqui é uma troca de estrutura, né? Então quando ele não ganha esse fundo e faz esse fundo maior que estava fazendo o fundo menor, qualquer região aqui você compra. E aí você entra no seu critério. Eu costumo a colocar uma média de 9. Costumava, né? Hoje eu opero mais coisas. Mas enfim, ó. Eu coloco aqui uma média de 9. Pode ser uma exponencial para ficar bem legal. Pra gente dar peso aqui aos últimos. E assim que o preço ficar acima da nossa média de 9, eu posso colocar uma ordem de compra na máxima e esperar que o preço pegue. Então aqui não rompeu, aqui não pegou, aqui não pegou. Nesse cara aqui, né? Pegou aqui nesse cara aqui, você vai pegar uma projeção de ganho e lucro, vai posicionar seu ganho aqui, seu stop abaixo desse candle e vai pegar 2 vezes o alvo, tá? Saindo aqui na parcial. Ou seja,
era uma divergência que ficou uma convergência. A partir daqui, ó, o preço está subindo e o meu RSI também está subindo. Isso serve para qualquer oscilador, tá? Você pode usar para estocástico, você pode usar para o RSI. O IFR é a mesma coisa que RSI, fica aqui a título de curiosidade para quem não sabia. Tem o MACD linhas, tem o OBV, que também é muito bom. O OBV funciona muito melhor para papéis, o swing trade e tudo mais, né? Mas enfim, essa é a característica de uma divergência clássica, tá? E a mesma coisa funciona para uma venda, né? Deixa eu pegar uma clássica aqui. Ó, aqui tá subindo, aqui tá subindo, aqui tá descendo, aqui tá descendo. E as divergências, galera, elas têm que aparecer sempre nessa região aqui, ó. Ó, note que aqui tava no 20, fez um fundo aqui no 30, depois foi subindo, né? Só que aqui também tava convergindo. E obviamente, né, você pode operar as convergências também. Se aqui, por exemplo, cadê aquela situação aqui, ó? Se aqui tá subindo e aqui tá subindo também, quer dizer que as forças tá convergindo com o preço. Então você pode ir a favor dele, né? E não procurar por reversão. Aí você vai a favor da tendência que o indicador tá mostrando. Aqui tá caindo e aqui tá subindo. Ó, que legal, galera. Vamos colocar um preço aqui, ó. Tenho preços fazendo parte mais alta. E aqui o meu preço, ó, fazendo parte mais baixa, certo? O que eu faço? Venho aqui. Pego o ponto mais alto, faço um xizinho, ó, um A. Pronto. Opero no toque, opero quando perder a mínima aqui da 9, né? Quando perder a região da 9 e vou procurando pontos de compra. Então observe, né? Ele diverge, ele faz como se fosse uma acumulação para depois cair, né? E quando ele cai, ele começa a convergir, né? Então se você for puxando esse cara aqui, ó, tá vendo que aqui ele já tava... É bom, né, colocar numa cor mais forte, porque esse amarelinho aqui ele fica bem ruinzinho. Tá vendo? Então o preço subiu, congestionou uma região de sobrecompra, teve uma divergência clássica aqui, ó, preço subindo, indicador caindo, a gente vai procurar por vendas. Em que momento a gente procura por vendas? A hora que essa divergência se tornar uma convergência. Se esse preço continuasse a renovar essa linha aqui, ó, o preço viesse tocando, a máxima que viesse caindo, tocando e caindo, a gente espera. Então, galera, até deixa eu colocar aqui o captura de tela só para vocês verem aqui algumas situações do dia a dia, tá? Que eu ia operando, né? Então aqui, ó, o preço subindo, preço caindo, convergiu, ó. Comprei aqui, saí aqui. E eu acho que eu só fiz essa nesse dia, porque não tem outro xizinho, mas aqui também deu, ó. O preço continuou, vindo pra cá, convergiu. Esse aqui tá ruim porque não tem a 9, né? Mas tudo bem, o que importa aqui é só as marcações de divergência e convergência. Ó, divergiu, a hora que convergiu, pum. Comprei aqui o 0,5% e saí aqui, né? Não chegou no alvo. Devo ter feito alguma parcial aqui, alguma coisa. Ó, o preço aqui caindo. Putz, pior que isso aqui é uma print que eu mandei no chat aqui do grupo do Profit. Então eu só peguei a parte da tela mesmo. Mas ó, aqui dava pra ver que eu tinha marcado aqui, ó, o RSI caindo, o preço subindo, fiz o meu Azinho, não ganhou 0,5%, vendi aqui, ó. Possivelmente aqui tava passando uma 9 e tudo mais. Então, fiz 1 para 1 aqui e foi embora.
Outra situação, ó. Ele estava vindo aqui no fundo, uma divergência altista, começou a convergir, né? Na verdade, ele convergiu aqui. Depois eu só ajustei essa linha. Tinha um caixote aqui também. Pum, comprei. Stop de 100. Eu stop no fundo, alvo. Uma vez o risco. Obviamente, né? Você tá pegando uma compra numa sobre-região forte de tendência. Você não sabe se é uma reversão, você não sabe se é uma correção. Então, é importante você conseguir aí saber olhar mais coisas, né? Ao invés de só ver a divergência clássica. Aqui uma outra situação, né? Aqui eu tava na minha própria conta, na conta real. E aqui olhando 1 minuto, ó. Divergência de baixa, preços fazendo alta, fez aquele Vzinho padrão, né? Entramos. Acho que aqui até entrou um pouco antecipado, viu? Deveria ter entrado aqui, ó. A entrada seria... Aqui eu entrei e me antecipei muito. Talvez foi por conta desse pavio aqui, ó. Mas a entrada certa seria aqui, ó. Nesse cara aqui. Aqui nessa época, em 2024, eu deveria estar aperfeiçoando ainda a técnica, porque... Eu nem tô com os outros canais aqui, se vocês perceberem. Ó, aqui outra situação, ó. Preço caindo... Indicador subindo, convergiu, comprei aqui a máxima, o rompimento do candle, stop na mínima, alvo 1 para 1. E a mesma coisa, divergência em 0,5%, 1%, em região de em resistência, isso, cara, magnífico, galera. Essa situação aqui, ó, chegou no 0,5%, dá uma olhadinha no oscilador, tá fazendo divergência, é uma baita de uma venda. Ó, essa aqui foi 8/7/2024. Vendi aqui, tomei um stop aqui. E esse aqui era o fundo, né? Aí depois eu vendi aqui e recuperei aqui embaixo. Então, cara, olha, eu fiz bastante grana com esse setup. Uma coisinha simples. Funciona. Esse aqui foi 10/7/2024 também, ó. Mesma coisa. Ó, esse aqui fiz uma vendinha aqui. Divergência de baixa. Fez um azinho. Pum, vai embora. E essa aqui foi 16. Essa aqui eu deveria estar na mesa proprietária, né? Nessa conta aqui. Euroinvest, ó. Essa aqui era uma conta de teste. Mas aqui é outra coisa. Já parte no meu setup atual. E é isso, mas eu vou mostrar agora como que é no Renko, tá? E o Renko eu acho muito mais eficaz a questão de olhar essas divergências. Eu queria achar a mesma divergência que a gente olhou há 1 minuto. Será que eu encontro? E aí com o Renko eu consigo ter como que foi os 14 blocos de preços anteriores e não os 14 minutos, ou não os 28 minutos, se eu olhar em 2 minutos, né? Então, é um pouco mais... Ele tira um pouco mais o ruído que tem os candles, né? Dos pavios e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos pegar aqui um exemplo clássico. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo bom. E aqui também, ó. Vamos pegar esse aqui que tá começando aqui de cima, ó. Ó, preços. Oh, meu Deus do céu. Preços. Vamos colocar aqui. Preços fazendo máximas. Indicador fazendo mínimas. Tá vendo que em nenhum momento aqui, ó, começou aqui, nessa região, foi pra região de baixo, fez topo duplo na de baixo, desceu levemente aqui pra linha dos 70, aí desceu pra cá, e desceu pra cá, e foi descendo. Tá vendo que as montanhas, elas estão cada vez menores em escadinha, aqui estão maiores. O que nós estamos procurando agora?
Nós estamos procurando fazer um A. Deu um Azinho aqui, certo? E aí a gente pode considerar esse aqui. Deu um Azinho aqui. Nós andarmos ele para baixo. Vou até desconsiderar. Não vou considerar porque na hora a gente teria visto isso aqui sim. Deu divergência. Fez aqui para baixo. Perdeu a 9. 90 pontos. Jogou no 0 a 0, beleza? Senão tomamos um stop de 115. Veio. Desceu. Perdeu a 9. Aqui o stop seria na máxima aqui de 170. Teríamos um ganho de 650, né? E desse jeito, galera, tá vendo? Sempre que ficar vermelho eu vou procurar por venda. Não quer dizer que ele vai me dar a venda. Quer dizer que eu vou procurar por venda. Mesma coisa aqui na compra. E chegou aqui embaixo, ó, o preço começou a fazer o quê? O preço começou a subir. Meu Deus, por que eu erro toda hora isso aqui, né? O preço ele começou a subir e o meu preço ele continuou fazendo regiões mais baratas. Até que eu faço um Vzinho aqui, né? Essa região mais barata ela não é perdida. E aí tem um toque nela aqui, tem um verde. Tem um rompimento aqui da 9, né? Depois do verdinho. Tem um stop aqui de 180. Tem um alvo aqui de 440. Posso esperar ele vir. Fazer um bloco preto. Fazer um recuo na média. Um candle preto numa subida é um candle ignorado. Eu posso comprar esse topo e pegar um para um aí. Tá. Então assim, você pode operar ele em 1 minuto, em 2 minutos ou em renko. Mais que isso, eu acho fica muito caro o stop e fica mais difícil de você enxergar uma reversão a curto prazo, né? Então não olhem somente se o ativo está numa região de sobrecompra ou sobrevenda. Existe um livro, eu não vou me recordar o autor, mas ele fala que quem opera divergências jamais passará fome. E isso é muito verdade quando você consegue enxergar o contexto da situação, né? E note, né, que ele pode dar diversos sinais aqui. Mas às vezes, ó, tá dando uma divergência aqui, só que tá abaixo, ó. Aliás, tá dando uma divergência. Tá dando um sinal de uma possível divergência, mas ele não tá em escadinha, ele não tá na sobrecompra, ele tá aqui numa região normal. Para auxiliar vocês, existe um indicador nativo do Profit que chama detector de divergências, tá? Ele vem nesse formato aqui. E eu vou tirar esse cara aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou tirar todos esses caras aqui. Eu vou deixar somente o RSI. Eu vou ver candles à esquerda, candles à direita se refere a topos menores, né? Eu quero ver o rompimento. Eu não quero ver os pivôs. Eu não quero ver o nome. Eu quero ver não quero ver um número. E é esse aqui. Vou ver essa configuração, que é o mínimo de divergência 1. Então tá vendo? Ó, ele plotou aqui uma divergência. Plotou uma divergência e essa divergência tá vindo de onde? Dessa escadinha aqui, ó. Consegue ver aí? Ficou verde, espero o rompimento da 9. Stop abaixo, 205. Pegaria aí um alvo de 500. Agora a gente pode se basear somente com as linhas, ó. E o Profit já faz, ó. Deu uma divergência aqui, deu uma divergência aqui. Ficou vermelho, perdeu a 9, foi embora. Tá dando uma divergência nesse fundo aqui. Aí você vem aqui no RSI e vê se o que tá sendo plotado faz sentido. Nem sempre ele vai plotar certo. Mas aí você ajusta conforme esse conhecimento que vocês estão tendo. Vamos ver se tem outra aqui. Ó, deu uma divergência aqui. Vamos ver se é uma divergência boa. 2 pontos para cima. Veio aqui para baixo. Dias de super tendência. Ó, e possivelmente iríamos tomar um stopzinho. Né? Então teria aqui uma região olhando para cima. A gente esperaria fazer
um toque para baixo, perdeu a 9. Então teríamos aqui um alvo de 200 pontos. Numa super tendência, olha que risco, né? Mas que funciona. O motivo que eu parei de operar, eu não parei de operar esse sistema. Eu continuo olhando ele, porém eu incrementei mais filtros dentro desse oscilador. Mas a premissa básica é isso, né? Bom, galera, então o vídeo de hoje era sobre isso. Eu queria mostrar para vocês a respeito de um pouquinho aí como que funciona a estratégia de divergência, algumas operações que eu fiz aí ao longo de algum tempo utilizando esse setup. Comecei utilizando 1 minuto, depois eu fui para 2, ficava trocando de 1 minuto para 2 minutos para conseguir aí sempre filtrar o menos de reversão possível, e depois eu me encontrei com o Renko pela lógica da fórmula que eu vi como é calculado os osciladores. Depois disso eu continuei a ficar no Renko, gostei aí de operar o preço e não o tempo em si, né? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, dê o seu joinha, se inscrevam, compartilhe, deixa aqui o seu comentário. Me fala aí se você conhecia esse setup, se você opera divergência, se você acha que é uma boa operar isso ou não, se você curtiu esse vídeo. Enfim, vamos dar uma prosada aí e bater um papo aí a respeito desse conteúdo, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!